Há algo sobre celebrações matrimoniais que simplesmente não combina comigo. Não é apenas o excesso de sentimentalismo ou as decorações padronizadas que me incomodam, embora isso já seja suficiente para me fazer revirar os olhos. É mais profundo do que isso. A repetição das mesmas cores, o ritual previsível dos discursos e aquelas bandejas intermináveis de comidas frias parecem ecoar uma monotonia que me deixa exausta. E ainda assim, o pior de tudo não é nem isso. O verdadeiro problema começa quando meus amigos, com suas boas intenções, decidem que sou um projeto a ser resolvido. Eles sempre tentam me empurrar para algum relacionamento durante esses eventos, como se minha vida dependesse disso. Mas aqui vai uma verdade que eu raramente compartilho. Não tenho o menor interesse em compromissos amorosos. Não estou à procura de alguém para dividir minha vida. Nem sonho com um casamento cheio de flores e votos. Na verdade, gosto muito da minha solidão. Acordar sozinha, tomar café da manhã ao lado do meu cachorro e aproveitar o silêncio da manhã é tudo o que preciso para ser feliz. Desde os tempos da universidade, escolhi amigos que, apesar de suas personalidades variadas, acabaram me arrastando para pelo menos 3 cerimônias por ano nos últimos 4 anos. E claro, cada uma delas veio acompanhada de conversas desconfortáveis sobre quando será a sua vez. Alguns podem dizer que sou crítica demais, mas prefiro pensar que sou honesta. Não costumo verbalizar minhas opiniões diretamente, porque valorizo a harmonia entre meus amigos. No entanto, para entender o que aconteceu depois, é importante contextualizar. Tudo começou com o casamento de uma amiga próxima, Marina. Eu não estava particularmente animada para receber o convite, mas Marina era especial. Nossas mães eram melhores amigas e crescemos juntas. Então senti que precisava estar lá. Além disso, o noivo dela parecia decente, bem diferente daqueles caras chatos que geralmente apareciam nas festas de casamento. Pela primeira vez, achei que poderia ser uma experiência suportável, talvez até agradável, mas como sempre, a realidade tinha outros planos. O grande dia chegou e Marina estava radiante. Pela primeira vez em um casamento, eu me vi genuinamente emocionada ao vê-la tão feliz. Por alguns momentos, esqueci todas as minhas críticas habituais e pensei que talvez aquela fosse uma ocasião diferente. No entanto, o que eu não sabia naquele momento era que aquele evento marcaria o início de 5 meses angustiantes. Durante a recepção, todos os meus amigos começaram a me apresentar a homens diferentes, como se fossem cupidos amadores. Entre eles, havia um indivíduo chamado Otávio, cujo comportamento me deixou desconfortável desde o início. Ele simplesmente não desgrudava de mim. Fosse na fila do buffet, na pista de dança, ou até mesmo no banheiro feminino, sim, ele esperou do lado de fora por quase 20 minutos. Otávio estava sempre por perto. Foi exaustivo e, para ser sincera, comecei a sentir medo. Ele insistia que era muito sensível e afirmava que queria me conhecer melhor. Eu disse várias vezes que não estava interessada, mas ele ignorava completamente. Em vez disso, começou a fazer comentários estranhos, como se soubesse mais sobre mim do que eu mesma. Um deles foi especialmente cruel. Ele me chamou de covarde. Isso foi a gota d'água. Depois de horas ouvindo suas palavras sem sentido, finalmente perdi a paciência. Virei-me para ele e gritei que parasse de me seguir e me deixasse em paz. Sua reação foi perturbadora. Ele não pediu desculpas ou recuou. Em vez disso, me encarou com uma expressão séria, quase raivosa, antes de se afastar. Saí da festa aliviada por ter colocado um ponto final naquela situação absurda. Mas como você pode imaginar, isso não foi o fim. Dias depois, comecei a receber uma enxurrada de e-mails de Otávio. Ele escrevia dizendo que me perdoava por minha atitude e até marcava encontros sem consultar minha disponibilidade. Quando eu ignorava seus pedidos, ele respondia com mensagens preocupadas, perguntando onde eu estava
E por que não comparecia aos lugares que ele determinava? Não faço ideia de como ele conseguiu meu endereço de e-mail, mas se eu descobrir quem o passou, terei uma conversa séria com essa pessoa. Infelizmente, isso foi apenas o começo. Logo, as batidas na minha porta começaram. Otávio ligava repetidamente, dizendo que sabia que eu estava em casa e exigindo que eu o deixasse entrar para conversar. Ele até tentou abrir a porta algumas vezes, o que me deixou apavorada. Porém, por algum motivo, hesitei em chamar a polícia. Talvez achasse que ele era inofensivo, ou talvez estivesse em negação. Decidi bloquear todos os seus contatos e evitar qualquer interação. Mas alguns dias depois, presentes começaram a chegar ao meu apartamento. Caixas de chocolate, ursinhos de pelúcia, balões. Parecia cena de um filme de terror. Eu jogava tudo no lixo imediatamente, mas a sensação de ser vigiada era sufocante. Quando contei aos meus amigos sobre o assunto, todos concordaram que eu estava lidando com um perseguidor e que deveria buscar uma ordem de restrição. A amiga que me apresentou a Otávio admitiu que mal o conhecia. Ele era amigo do marido de outra colega e ela apenas seguiu uma sugestão para nos aproximar. Eu disse a ela que planejava denunciá-lo, mas ainda não estava extremamente preocupada. Afinal, ele nunca havia tentado me tocar fisicamente, exceto pelas visitas indesejadas à minha porta. No entanto, a situação escalou rapidamente. Uma noite, enquanto voltava do trabalho por volta das 2 da madrugada, percebi que havia algo errado no estacionamento. Lá estava ele, Otávio, caminhando em minha direção com um sorriso perturbador no rosto. Quando chegou mais perto, ele disse: "Aqui está você, querida, pronta para ir para casa com papai." Papai sentiu sua falta. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Gritei tão alto que provavelmente acordei metade do bairro. Corri em direção ao meu carro, que estava a alguns metros de distância. Felizmente, seu peso excessivo o impediu de me alcançar. Entrei no veículo, tranquei as portas e liguei o motor. Ele chegou logo depois, batendo no vidro e gritando para que eu saísse e fosse com papai. Com o coração acelerado, engatei a marcha ré e saí em disparada, dirigindo diretamente para a delegacia. Pelo retrovisor, vi que ele me seguia, entrando e saindo do trânsito para se aproximar. Chegando próximo à delegacia, parei por um momento para tentar me acalmar. Então, decidi sair e gritar por socorro. Antes que pudesse reagir, Otávio me agarrou pelos cabelos e tentou me arrastar para longe. Mas os policiais ouviram e foram rápidos. Eles sacaram suas armas e ordenaram que ele me soltasse. Ele obedeceu e foi preso imediatamente. Finalmente, senti uma sensação de segurança que há muito tempo não experimentava. Naquele momento, percebi que subestimei gravemente a situação e que deveria ter buscado ajuda muito antes. Agora, Otávio aguarda julgamento. Muitas pessoas me perguntam se sei o que ele pretendia fazer comigo. Sim, eu sei. Ele tinha fita adesiva e uma pá no carro. Não preciso explicar mais nada. O dia do meu casamento nasceu envolto em um brilho quase irreal. O céu estava limpo, sem uma única nuvem para ofuscar o sol que parecia dançar sobre as folhas das árvores. Tudo ao redor respirava magia, como se o universo tivesse conspirado para criar o cenário perfeito. No entanto, dentro de mim, havia uma sensação estranha, uma espécie de eco desconfortável que eu não conseguia explicar. Não era nervosismo, pelo menos não o tipo que esperaria sentir no dia mais importante da minha vida. Era algo mais profundo, uma inquietação sutil que me acompanhava enquanto eu me preparava para caminhar até o altar. Ao meu lado estavam 2 das pessoas mais importantes da minha vida: Beatriz, minha melhor amiga desde a infância, e Sabrina, que sempre foi uma presença constante, embora às vezes distante. Beatriz irradiava felicidade genuína, seus olhos brilhando enquanto ela ajustava delicadamente meu véu. Sabrina, por outro lado,
parecia carregar um peso invisível. Seu sorriso era forçado e seus movimentos eram mecânicos, como se estivesse apenas cumprindo um dever. Eu sabia que ela sempre nutriu sentimentos conflitantes em relação ao meu relacionamento com Gabriel, mas nunca imaginei que isso pudesse se transformar em algo maior. Eles cresceram juntos, compartilharam segredos e aventuras, e talvez fosse natural que ela sentisse ciúmes de alguém que agora ocupava tanto espaço na vida dele. Quando enfim vesti o traje que simbolizava o início de uma nova fase, fiquei maravilhada com o reflexo que me encarava no espelho. Cada detalhe parecia ter sido feito sob medida para aquele momento. A excitação no ar era palpável e risadas preenchiam o ambiente enquanto Beatriz e eu trocávamos comentários animados. No entanto, o olhar sombrio de Sabrina permanecia fixo em mim, como uma sombra que eu não conseguia dissipar. Você está deslumbrante, ela disse, mas suas palavras soaram vazias, como se fossem ditas por obrigação. Quando chegou a hora de seguir para a cerimônia, meu coração batia forte no peito, mas algo ainda me incomodava. Ao entrar na igreja, vi Gabriel me esperando no altar, seu sorriso iluminando o espaço. Contudo, no canto oposto, Sabrina estava parada, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de dor, raiva e algo mais obscuro, algo que me fez hesitar por um breve instante. A cerimônia foi encantadora, como se cada palavra pronunciada fosse abençoada pelo destino. Trocamos votos cheios de significado, e por alguns momentos tudo parecia perfeito. Os aplausos ecoaram pela igreja quando nossos lábios se encontraram, selando nossa união. Mas então, durante a festa, notei que Sabrina havia desaparecido. Tentei não me preocupar, afinal era um dia de celebração, e talvez ela precisasse de um tempo para si mesma. A música tocava alto, e os convidados riam e dançavam, mas algo dentro de mim não conseguia relaxar. Meu celular vibrou. E ao ler a mensagem, meu coração acelerou. Precisamos conversar. Agora. O tom urgente de Sabrina me deixou apreensiva. Certifiquei-me de que Gabriel estava cercado de amigos e familiares antes de sair discretamente para o jardim. O ar fresco da noite parecia aliviar parte da tensão, mas ao encontrar Sabrina em um canto isolado, percebi que algo estava terrivelmente errado. Ela estava parada ali, imóvel, como uma estátua esculpida pela angústia. Sabrina, o que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma, mas sua expressão mudou abruptamente, como se outra pessoa tivesse tomado conta de seu corpo. Você não merece ele, ela disse, sua voz tremendo de emoção. Você não é a pessoa certa para Gabriel. Suas palavras me atingiram como um golpe inesperado. Antes que eu pudesse responder, olhei em seus olhos e vi algo que nunca imaginei encontrar ali. Ódio puro. Tentei acalmá-la, dizendo que nosso amor era verdadeiro e que aquela era uma ocasião de alegria. Mas quanto mais eu falava, mais tensa ela ficava. Você não vê a verdade, ela disse, sua voz ganhando um tom ameaçador. Naquele momento, percebi que a Sabrina que eu conhecia não estava mais ali. Era como se uma força sombria a tivesse consumido. Eu sou quem deveria estar com ele, ela continuou, suas palavras cortando o ar como facas. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela tirou algo de sua bolsa. Meu coração paralisou. Sabrina, o que você está fazendo? Gritei, mas já era tarde demais. Ela avançou sobre mim e, em um reflexo de medo, tropecei e caí no chão. Desesperada, chamei por Beatriz, mas sabia que a música alta abafaria meus gritos. De repente, ouvi passos rápidos atrás de mim. Era Beatriz, que apareceu como um anjo salvador. A cena mudou em um piscar de olhos. Sabrina se virou para ela, seus olhos faiscando de raiva. Isso é culpa sua, ela gritou, sua voz ecoando pela noite. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que a situação havia escalado para algo assustador.
Enquanto eu tentava me levantar, Beatriz se colocou entre nós. Sabrina, isso não é o que você quer. Você não pode fazer isso, ela disse, tentando acalmá-la. Mas a cena era surreal. Eu estava no meu casamento, o dia que sempre sonhei, e agora parecia um pesadelo. Sabrina gritou novamente e o reflexo da lâmina brilhou. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Beatriz conseguiu desarmá-la, mas não antes de um corte superficial ser feito em meu braço. A dor física era mínima, mas o impacto emocional era devastador. Beatriz aproveitou o momento para abraçar Sabrina, tentando acalmá-la enquanto eu observava, incrédula. Ele nunca será meu, Sabrina disse entre soluços descontrolados. Eu sempre serei apenas a amiga que ama alguém que não pode ter. Foi então que entendi. Sua obsessão por Gabriel havia ultrapassado todos os limites, transformando-se em algo que consumia sua alma. Enquanto tentava processar tudo, ouvi passos apressados atrás de mim. Era Gabriel, chamando meu nome com preocupação em sua voz. Quando ele nos alcançou, olhou para Sabrina, confuso e alarmado. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, sua voz cheia de urgência. Tentei explicar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Finalmente, Beatriz, com a respiração ofegante, relatou o que havia acontecido. Sabrina, ainda nos braços de Beatriz, fechou os olhos, implorando para ser deixada em paz. Quando olhei para ela, percebi que a amiga que eu conheci não existia mais. A raiva e o desgosto a haviam consumido por completo. Meu casamento, que deveria ser o início de uma nova vida, tornou-se também uma marca de traição e dor. Eu sabia que nunca mais seria a mesma. A felicidade que imaginei para aquele dia desapareceu, mas a lição permaneceu gravada em minha memória. Às vezes, o amor e a amizade podem esconder sombras que só emergem quando é tarde demais para voltar atrás. Me chamo Isabela, e embora eu não seja o tipo de pessoa que acredita em histórias sobrenaturais ou fenômenos inexplicáveis, houve uma ocasião que me fez repensar tudo. Tudo começou durante o casamento da minha prima mais velha, Luana. Um evento grandioso realizado em um resort à beira-mar. Luana sempre sonhou com uma cerimônia romântica diante do oceano. E sua família, abastada, transformou esse desejo em realidade. Todos os parentes próximos estavam presentes, incluindo tios, primos e avós. No entanto, minha mãe não pôde comparecer por estar indisposta. Então coube a mim representar nossa família. Eu havia reservado uma suíte no hotel que dividiria com ela, mas na ausência dela, o espaço ficou exclusivamente para mim. Para ser sincera, sempre adorei quartos de hotéis. Há algo mágico em sua atmosfera acolhedora e organizada. Na época, eu era estudante universitária e tinha plena confiança de que nada poderia me assustar. O evento se estendeu por 2 dias e fiquei hospedada lá durante 2 noites. A suíte era encantadora, localizada no 2º andar, com uma vista deslumbrante para o mar, o que foi um detalhe que me deixou ainda mais satisfeita. O casamento não era apenas um encontro familiar. Luana também convidou amigos, colegas de trabalho e conhecidos. Com tantas pessoas reunidas, a festa do primeiro dia rapidamente se transformou em uma celebração vibrante, cheia de risadas, música e dança. Após horas de diversão, já passava de 1h da madrugada quando finalmente retornei ao meu quarto. Eu estava exausta, levemente tonta e ansiava por um banho relaxante. Entrei no chuveiro e deixei que a água quente removesse o cansaço e os vestígios da festa. Quando saí, envolta em uma toalha, deparei-me com uma cena inesperada. Havia uma menininha loira, de olhos brilhantes, sentada na cama, mexendo distraída na minha bolsa. Meu coração disparou. Como ela entrou aqui? Mas logo raciocinei que talvez eu tivesse esquecido a porta aberta. A garotinha parecia absorta em sua brincadeira, sem perceber minha presença. Decidi chamá-la.
Olá, querida. O que está fazendo aqui? Ela ergueu os olhos, sorriu amplamente e respondeu: Estou só brincando com sua bolsa. Ela é tão bonita e colorida. Minha mamãe tem uma parecida. Perguntei como ela havia entrado e ela simplesmente apontou para a porta. Intrigada, perguntei seu nome. Meu nome é Larissa, ela disse com uma voz doce e inocente. Tentei ser gentil e expliquei que já era tarde para ela estar sozinha. Sem hesitar, ela respondeu: Minha mamãe me deixou aqui. Em seguida, levantou-se calmamente e saiu pela porta, desaparecendo no corredor. Fiquei paralisada, ainda enrolada na toalha, com os cabelos molhados pingando no chão. Estava exausta demais para correr atrás dela. Fechei a porta, troquei de roupa e apaguei as luzes, tentando processar o que havia acontecido. Poucos minutos depois, caí na cama, completamente esgotada. No dia seguinte, o casamento continuou com toda a pompa e emoção. Foi um evento monumental, repleto de detalhes luxuosos, desde o buffet até a decoração impecável. Os noivos irradiavam felicidade, e eu me sentia genuinamente contente por Luana. No entanto, senti falta da presença da minha mãe. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados começavam a se retirar para seus quartos, compartilhei o estranho episódio com minha amiga Renata, uma colega de trabalho que conhecia bem minha família. Perguntei se ela sabia algo sobre uma criança chamada Larissa ou sua mãe, mas Renata balançou a cabeça confusa. Não me lembro de ninguém com esse nome entre os convidados, ela disse. Tivemos essa conversa enquanto caminhávamos pelo segundo andar em direção às nossas suítes. Quando entrei no meu quarto, senti uma sensação estranha no ar, como se algo estivesse fora do lugar. Verifiquei cada canto, mas tudo parecia normal. Então, decidi abrir as portas da sacada para respirar o ar fresco da noite. Usava ainda o vestido da recepção, adornado com lantejoulas que refletiam a luz da lua, criando um brilho hipnotizante sobre a praia. Enquanto admirava a paisagem tranquila, algo capturou minha atenção. Lá na areia estava Larissa, sentada e brincando despreocupadamente. Notei que as ondas estavam se aproximando perigosamente dela e meu coração disparou de preocupação. Comecei a gritar seu nome, mas ela parecia absorta em seu mundo, alheia aos meus chamados. De repente, ela se levantou e começou a caminhar em direção à água. Dominada pelo pânico, corri em direção às escadas, sem me importar que meu vestido fosse arrastado pela areia. Quando cheguei à praia, porém, Larissa havia desaparecido. Procurei desesperadamente o local onde a vira pela última vez, mas tudo o que enxergava era a vastidão sombria do oceano. Meu coração martelava no peito, e uma angústia profunda tomou conta de mim. Eu precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. Entrei na água, determinada a procurá-la, mesmo que isso significasse mergulhar nas profundezas escuras. Mas então ouvi vozes distantes me chamando. Virei-me e vi um dos funcionários do hotel acenando freneticamente para mim. Ele gritava para que eu saísse da água, mas ignorei, explicando que havia uma criança em perigo. Ele insistiu, sua voz firme e autoritária. Relutante, voltei à praia, pensando que talvez a mãe de Larissa tivesse aparecido para buscá-la. No entanto, ao retornar ao hotel, percebi que algo estava errado. Havia um grupo de funcionários reunidos, todos com expressões tensas e preocupadas. Perguntei se alguém havia visto Larissa ou sua mãe, mas eles trocaram olhares desconfortáveis, como se compartilhassem um segredo que eu desconhecia. Finalmente, um deles decidiu me contar a verdade. Larissa, a menina de olhos verdes que eu havia encontrado nos últimos 2 dias, não era deste mundo. Ela havia se afogado naquela mesma praia alguns anos antes. O quarto em que eu estava hospedada, o número 224, pertencera ao pai dela. Ele era um homem infiel, que abandonara Larissa e sua mãe para viver um caso amoroso. Quando a mãe descobriu a traição, ela levou Larissa ao hotel e a deixou na porta do pai,
junto com uma carta dizendo que nunca mais queria vê-lo e que ele deveria cuidar da filha. No entanto, o pai nunca abriu a porta. Confusa e sozinha, Larissa foi brincar na praia, onde acabou sendo tragada pelas ondas. Desde então, vários hóspedes que ocuparam aquele quarto relataram ter visto Larissa brincando na areia. Descobri que eu era a quinta pessoa a correr em direção ao mar, tentando salvá-la. Uma mulher que tentou fazer isso antes de mim perdeu a vida na tentativa. As revelações me deixaram atônita. Mal conseguia formar palavras e o peso da história me sufocava. Naquela noite, incapaz de enfrentar o quarto novamente, decidi ficar com Renata. Passamos horas conversando, tentando dissipar minha angústia. No entanto, não conseguia tirar da cabeça o rosto de Larissa, seus olhos verdes, brilhantes e seu sorriso inocente. Sua frase final ecoava em minha mente. Minha mamãe me deixou aqui. Quem era aquela criança realmente? Por que ela apareceu para mim? Essa experiência deixou em mim uma mistura indelével de medo e tristeza. Até hoje, sempre que penso nela, meu coração se aperta, lembrando-me da fragilidade da vida e das marcas que deixamos no mundo, mesmo quando partimos. A temporada de casamentos sempre foi um período caótico para mim. Há alguns anos, comecei a trabalhar em um local sofisticado, que recebia cerimônias quase todos os finais de semana, desde o início da primavera até o outono. Alguns eventos eram encantadores e organizados com perfeição, enquanto outros se transformavam em verdadeiros pesadelos. No início, era uma operação familiar. Os donos faziam tudo sozinhos, mas quando as demandas ficaram insustentáveis, eles me contrataram. Desde então, passei a ser o homem para todas as tarefas, alguém que resolve problemas, organiza detalhes técnicos e, principalmente, limpa tudo depois que a festa termina. Os casamentos pequenos e discretos sempre foram meus favoritos. Eles deixavam pouquíssima bagunça e eu podia concluir meu trabalho sem grandes complicações. No entanto, a história que estou prestes a contar não teve nada de discreta. Foi um evento colossal, com centenas de convidados. O salão estava completamente lotado, e à medida que a noite avançava, a atmosfera tornava-se cada vez mais barulhenta e descontrolada. Enquanto os convidados dançavam e celebravam, eu tentava aproveitar alguns momentos de descanso entre uma tarefa e outra. Mas com tantas pessoas por perto, a limpeza parecia impossível. Decidi tirar uma pausa rápida, deitando por cerca de 45 minutos enquanto a música ecoava ao fundo. Quando acordei, percebi que o casamento terminaria em 20 minutos. Peguei meus fones de ouvido e saí do estacionamento, subindo a colina em direção ao prédio principal. Desde o primeiro passo, algo me incomodou. Parecia que um furacão havia passado pelo local. Garrafas, copos e restos de comida estavam espalhados por toda parte. Até mesmo uma jovem estava dormindo na grama, aparentemente exausta. Ao entrar, a banda ainda tocava, mas o interior estava tão bagunçado quanto o exterior. Mesas e cadeiras estavam tombadas, e o chão estava coberto de latas, pratos e garrafas vazias. A cena me deixou furioso. Saber que eu seria o único responsável por limpar aquele caos depois que todos fossem embora, só aumentou minha irritação. Antes que o evento terminasse, os proprietários do local, um casal simpático, vieram até mim para pedir desculpas. Prometeram que, se eu fizesse um bom trabalho naquela noite, receberia um bônus ou uma folga na sexta-feira seguinte. Embora eu ainda estivesse frustrado, a oferta parecia justa, então aceitei. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, os convidados começaram a partir. Felizmente, os anfitriões tinham providenciado 2 pequenos ônibus para transportá-los, já que muitos estavam claramente incapazes de dirigir. Como os veículos só podiam levar uma parte dos convidados por vez, precisaram fazer 2 viagens. Enquanto isso, alguns retardatários permaneceram no local,
jogando objetos e agindo de maneira rude. Mesmo 1h30 após o horário previsto para o término, eles continuavam causando problemas. Quando finalmente todos se foram e os proprietários também se retiraram, senti um alívio imenso. Era o momento que eu mais gostava, ficar sozinho, com meus fones de ouvido, trabalhando em silêncio. Comecei pelos arredores do prédio, recolhendo lixo e arrumando os móveis do pátio. O trabalho levou bastante tempo, mas me ajudou a relaxar. Depois, decidi entrar para limpar o interior. Percebi que o ar estava ficando mais frio, então fechei a porta para me proteger do vento. Nesse momento, notei que meus fones de ouvido sem fio estavam sem bateria. Resolvi usar o alto-falante do meu celular para continuar ouvindo música enquanto trabalhava. Afinal, não havia mais ninguém por perto. Mas quando coloquei o telefone sobre uma mesa, algo estranho chamou minha atenção. A porta principal estava aberta e eu tinha certeza absoluta de que a havia fechado. Fui até lá e gritei: "Olá? Tem alguém aqui?" Não houve resposta. Estranhei, mas achei que talvez o vento a tivesse empurrado. Continuei trabalhando, mas logo percebi que a porta estava aberta novamente. Comecei a sentir um desconforto crescente. Chamei pelo nome do proprietário algumas vezes, mas ninguém respondeu. Apesar de não ser do tipo que se assusta facilmente, algo naquela situação me incomodava profundamente. Tentei me convencer de que era apenas paranoia, talvez um descuido meu ao fechar a porta. Decidi ignorar e continuei meu trabalho, determinado a terminar logo. Cerca de 30 metros depois de sair do prédio, algo me fez parar de repente. Um reflexo de luz brilhava através das janelas. Eu sabia que tinha apagado todas as luzes antes de sair. Voltei correndo, abri a porta e congelei. No centro da sala, havia um homem que parecia ter saído de um sonho confuso. Ele usava calças sociais, uma camisa branca e uma gravata desarrumada, mas seus pés estavam descalços. Havia algo errado nele. Seus olhos estavam semiabertos e seu corpo balançava como se fosse levado pelo vento, embora seus pés estivessem firmemente plantados no chão. Perguntei se ele estava bem, e ele respondeu com uma voz rouca e gaguejante: "Onde está meu casaco? Eu quero meu casaco." Era evidente que ele estava bêbado e provavelmente tinha sido deixado para trás. Tentei acalmá-lo, dizendo que o ajudaria a encontrar o que procurava. Por um breve momento, abaixei a cabeça para ligar para o proprietário e relatar a situação. Mas assim que fiz isso, ouvi passos rápidos. Olhei para cima e vi o homem correndo na direção oposta, ainda gritando sobre seu casaco. "O que diabos está acontecendo?" murmurei, incrédulo. Enquanto falava ao telefone com o proprietário, expliquei o que estava acontecendo. Ele prometeu chegar em 10 minutos e sugeriu que eu descrevesse o homem para que ele pudesse entrar em contato com alguém do casamento. O proprietário ligou para o padrinho, que confirmou estar acordado, mas disse que não reconhecia ninguém com aquelas características. Com tantas pessoas no evento, não seria incomum que alguém fosse esquecido. Enquanto isso, o homem continuava sua busca frenética, gritando cada vez mais alto. A tensão no ar era palpável, e comecei a sentir que algo sombrio pairava sobre o ambiente. Decidi ir até a cozinha para tentar conversar com ele, mas ao acender as luzes, ouvi sons de movimento rápido. Instintivamente, me virei e me deparei com o homem. Ele me encarou com olhos arregalados e, em um piscar de olhos, agarrou uma faca de cozinha e avançou contra mim. Reagi rapidamente, correndo para fora da cozinha e fechando a porta atrás de mim. Ele começou a bater nela furiosamente, gritando palavras incoerentes. Meu coração disparou enquanto eu tentava mantê-la fechada, rezando para que o proprietário chegasse logo. Finalmente, ele apareceu e gritei para que chamasse a polícia. Enquanto ele explicava a situação ao operador, eu continuava lutando para segurar o homem, que agora raspava a faca contra a madeira da porta, repetindo incessantemente algo sobre seu casaco.
Quando a polícia chegou, eles conseguiram contê-lo e levá-lo embora. Ele parecia completamente confuso, sem entender por que estava sendo preso. No dia seguinte, fomos contatados pela equipe do casamento. Para nossa surpresa, ninguém reconheceu o homem. Quando revisaram as fotos, encontraram apenas uma imagem dele. Ao fundo de uma foto tirada perto de uma fogueira, ele podia ser visto subindo a colina em direção ao prédio. Ainda hoje, não sabemos quem ele era ou o que pretendia. Talvez fosse apenas um intruso bêbado tentando aproveitar a festa ou algo mais sinistro. Desde então, decidi nunca mais usar fones de ouvido enquanto trabalho e sempre trancar as portas ao entrar ou sair. Aquela noite me ensinou que, às vezes, o desconhecido pode ser mais perturbador do que imaginamos. Antes de compartilhar com você os detalhes da noite mais assustadora da minha vida, que deveria ter sido a mais feliz, preciso fornecer algum contexto. O homem com quem acabei me casando é o oposto completo dos parceiros que tive durante minha juventude conturbada. Não tenho vergonha de admitir que já fui uma dependente química, e isso diz muito sobre o tipo de círculo social em que eu costumava me envolver. Cresci em um bairro complicado, onde meus pais mal estavam presentes. Eles não se preocupavam muito comigo ou com meu bem-estar. Era quase um milagre quando eu chegava em casa e encontrava algo para comer. Aos 15 anos, tomei a decisão de abandonar a escola e me mudei para viver com meu namorado, que tinha 26 anos. Sei o que você está pensando. Uma garota tão jovem morando com alguém 10 anos mais velho é completamente inapropriado. Sim, concordo plenamente hoje, mas naquela época eu era imatura e encantada pelo fato de um homem adulto demonstrar interesse por mim. Meus pais nem sequer tentaram me impedir quando perceberam que eu estava indo embora. Meus amigos, que eram mais sensatos do que eu, me alertaram para não tomar essa decisão, mas achei que eles estavam apenas com ciúmes. Então, segui em frente e cortei todos os laços com eles. Agora, vamos falar sobre ele. Vou chamá-lo de Marcos. Marcos era dependente de metanfetamina e até hoje tenho certeza de que ainda é. A casa para a qual me mudei era um verdadeiro caos. Os pisos estavam danificados, havia mofo por toda parte e estranhos entravam e saíam a qualquer hora do dia ou da noite. Parte de mim sabia que aquilo não estava certo, mas eu era teimosa demais para admitir que meus amigos tinham razão. Além disso, naquele momento, a vida ao lado de Marcos parecia emocionante. Passávamos nossos dias fumando, bebendo e roubando lojas. Para mim, era como uma aventura, mesmo que no fundo eu soubesse que estávamos nos afundando ainda mais. Marcos não era exatamente gentil comigo. Ele sempre me elogiava, dizendo o quanto eu era incrível e como me amava. No entanto, quando estava sob o efeito das drogas, ele também me agredia fisicamente. Depois dessas situações, ele sempre pedia desculpas, e eu o perdoava porque no fim do dia não tinha para onde ir. Ele sempre me lembrava que ninguém jamais me amaria como ele. Aposto que você já consegue imaginar o que aconteceu depois. Aos 16 anos, fiquei viciada em metanfetamina. Ele me ofereceu as drogas pela primeira vez, e embora eu tenha resistido por um tempo, sua insistência acabou prevalecendo. A sensação que experimentei naquela ocasião foi indescritível, e não demorou muito para que eu me tornasse dependente. Logo percebi que estava desenvolvendo um problema sério. Após um ano, eu não conseguia passar nem metade do dia sem usar. Foi assim que minha vida começou a desmoronar. Certa vez, aos 18 anos, encontrei uma amiga de infância em uma loja. Ela era alguns anos mais velha do que eu, e quando me viu, soltou um grito de espanto. Sua expressão dizia tudo. Ela me olhou boquiaberta, como se estivesse diante de um fantasma. Naquele momento, eu soube que estava péssima.
Meus dentes estavam em condições horríveis, meu cabelo estava uma bagunça e as roupas que eu vestia estavam gastas e sujas. Era a pura verdade, e não tenho problemas em admitir isso. Depois de se recuperar do choque, minha amiga olhou para mim com uma mistura de surpresa, preocupação e pena. Ela perguntou: "O que aconteceu com você?" Eu me senti profundamente envergonhada, como nunca havia me sentido antes. Tudo o que queria era desaparecer. No entanto, acabamos conversando por um tempo, e eu acabei compartilhando com ela tudo o que havia acontecido desde a última vez que nos vimos. Ela me ouviu atentamente, me abraçou e disse que queria me ajudar. Seu marido trabalhava em um centro de reabilitação e ela tinha certeza de que ele poderia me internar se eu decidisse dar esse passo. Para ser sincera, eu não achava que estava pronta, mas ao mesmo tempo sabia que provavelmente nunca estaria. Aquela era uma oportunidade única e muitas pessoas não teriam essa chance. Então, em um gesto que só posso chamar de coragem, decidi aceitar a ajuda e entrar em um programa de reabilitação. Na mesma noite em que deixei Marcos, ele descobriu para onde eu estava indo. Sua reação foi brutal. Ele ficou tomado por uma raiva indescritível. Me agrediu, jogou todas as minhas coisas no chão e ateou fogo nelas. Disse que a única maneira de eu me livrar dele seria morrendo. Embora aquilo fosse assustador, foi o empurrão final que eu precisava para seguir em frente. Fiquei quieta na frente dele, mas assim que tive uma chance, liguei para minha amiga. Em menos de 10 minutos, ela e o marido chegaram para me buscar. Marcos ainda estava gritando enquanto eu entrava no carro, e enquanto nos afastávamos, ele me disse que nada aconteceria sem ele. Mas eu fui embora e nunca mais olhei para trás. A reabilitação não foi fácil. Foi um caminho árduo, cheio de desafios, mas depois de 9 anos limpa, posso afirmar que valeu cada esforço. Um dos meus terapeutas sugeriu que eu me mudasse para outro estado, longe das pessoas e lugares que contribuíram para minha queda. Segui seu conselho e me mudei para Montana. Lá, retomei meus estudos, concluí o ensino médio e, eventualmente, ingressei na faculdade. Formei-me como professora e consegui um emprego em uma escola primária local onde lecionava história. Durante todo esse processo, conheci o homem que agora é meu marido. O mais curioso é que eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz ou que alguém poderia me tratar com tanto carinho. Apesar de meu passado difícil, eu sabia que tinha encontrado alguém que me amava e me apoiava incondicionalmente. Isso era tudo de que eu precisava. Quando ele me pediu em casamento, fiquei tão animada que comecei a planejar o grande dia imediatamente. A lista de convidados era pequena, mas isso não importava para mim. Eu só queria me casar com o homem dos meus sonhos. Quando o dia chegou, eu estava nervosa, mas também animada. Não sentia medo, apenas desejava que tudo saísse tão perfeito quanto eu havia imaginado. Mas estava enganada. A cerimônia foi incrível. Trocamos nossos votos, todos choraram, inclusive eu, e o momento superou minhas expectativas. Depois, seguimos para a recepção, realizada em um espaço ao ar livre. Havíamos alugado algumas tendas grandes caso começasse a chover, mas o clima estava perfeito. As pessoas começaram a fazer brindes, e quando chegou o momento, meu marido e eu começamos a dançar juntos como recém-casados. De repente, algo me fez sentir que algo estava errado, como se meu instinto estivesse me alertando. Virei-me para a entrada e, para meu horror, vi Marcos se aproximando, segurando algo coberto por uma toalha ensopada de sangue. Eu mal conseguia respirar ou pensar direito. Estava paralisada, como se algo invisível me prendesse. Meu marido sussurrou algo em meu ouvido, mas eu não conseguia prestar atenção. Tudo o que importava era que Marcos estava cada vez mais perto. Parecia que o tempo havia parado. Eu não conseguia acreditar que ele estava ali, no meu casamento, depois de tudo o que aconteceu. Era como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar.
Finalmente, alguém percebeu o que estava acontecendo. Foi um alívio ver o irmão do meu marido se levantar e intervir, posicionando-se entre Marcos e eu. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior do que eu poderia imaginar. Em um acesso de fúria, Marcos jogou a toalha para o lado, revelando o que ele carregava. Ele lançou o objeto em minha direção com uma força brutal, e o impacto me derrubou no chão. Quando olhei para baixo, percebi que estava coberta de sangue. Minha visão começou a girar e senti que estava prestes a desmaiar. Marcos gritava algo, mas eu não conseguia entender suas palavras. No meio do caos, desmaiei. Quando recobrei a consciência, estava na parte de trás de uma ambulância. No início, tudo parecia confuso. Os paramédicos cortaram meu vestido para verificar se eu tinha ferimentos, pois não sabiam se o sangue era meu ou do objeto que Marcos havia jogado em mim. Acredite se quiser, era a cabeça de um animal morto. Eu não sabia se deveria rir ou chorar. Você pode imaginar algo mais absurdo? Não sei o que ele pretendia com isso, mas Marcos sempre foi um monstro. E para ele, não bastava ter arruinado minha adolescência. Ele também precisava destruir o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Felizmente, descobriram que eu só tinha alguns cortes no peito, causados pelo impacto da cabeça do animal. Infelizmente, também engoli um pouco de sangue durante o incidente. Meu marido, extremamente preocupado, exigiu que eu fizesse vários exames, apenas por precaução. Enquanto isso, alguns homens da família do meu marido cuidaram de Marcos. Eles o derrubaram e o espancaram até que ele perdesse a consciência. Quando a polícia chegou, investigaram rapidamente o ocorrido e o levaram detido. Fisicamente eu estava bem. Apenas alguns arranhões e hematomas. No entanto, emocionalmente, me senti completamente sobrecarregada e assustada. Alguns meses depois, meu marido e eu decidimos realizar uma segunda cerimônia, muito mais íntima, na casa dos pais dele. Era uma forma de compensar o que havia acontecido no dia do nosso casamento. Quanto a Marcos, ele foi condenado a 5 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Quando soube da sentença, senti um enorme alívio. O trauma mental que aquela noite me deixou tem sido difícil de superar. Mas meu marido está sempre ao meu lado, me fazendo sentir segura. Ele prometeu que nunca permitirá que algo assim aconteça novamente, e eu realmente acredito nele. Já se passaram 4 anos desde aquele incidente, e agora que Marcos será libertado em breve, não posso evitar me preocupar. Só espero que ele não seja insensato o suficiente para tentar algo assim de novo.